Bom, eu sempre digo, deputado Dari, que no Brasil se diz que tem mais de 200 milhões de técnicos de futebol, porque diz que todo brasileiro entende futebol. Mas parece que no Brasil nós também temos milhões de entendedores de educação, porque as pessoas vivem dando pitaco na educação. Como deve ser, como o professor deve dar aula, o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado. Mas agora, mais do que pitaco, muitas pessoas passaram a se achar no direito de invadir escolas, de atacar professores e coisas desse tipo. Não é assim, já repeti tantas vezes isso, que parece até meio chato falar, né, que eu sou professor há mais de 30 anos, não estou na sala de aula nos últimos anos por causa do mandato, sou mestre em educação, com uma vasta experiência tanto na rede estadual quanto na rede municipal de Vitória e na rede particular. E eu sou professor de geografia. E nos últimos anos, na escola que eu trabalhava, também tinha uma matéria chamada Atualidades, que eu dava. Tinha outros professores também, que era uma escola muito grande, tinha outros professores também. A geografia, ela é uma matéria muito interdisciplinar, então envolve muitos temas, às vezes polêmicos. Porque não há como você falar, por exemplo, de desigualdade social, de estrutura fundiária, de taxa de natalidade, enfim, sem você falar de política, porque tudo envolve a política. Então, mas isso não significava doutrinar ninguém, nem ideologizar muito menos. Tínhamos muitas vezes debates acalorados nas salas de aula, muito bons e produtivos, né? Nessas aulas de atualidades, que visavam tanto da sequência, né, e cumprir aquilo que está previsto nas diretrizes curriculares nacionais, mas também na base do Enem, como preparar os alunos para ter opinião, né, para saber se postar com as suas opiniões próprias. E nós não nos furtávamos de discutir temas altamente polêmicos nestas aulas, como, por exemplo, casamento, a união civil de pessoas do mesmo sexo, a liberação ou não de drogas, aborto, redução da maioridade penal, enfim, tudo isso que até hoje causa uma polêmica muito grande. E eram discussões muito interessantes, e os alunos colocavam as suas opiniões, né, sobre isso, porque a ideia não era impor a opinião, mas era refletir sobre isso e ouvir as múltiplas opiniões e visões sobre isso. Por que não pode se falar? É na escola que se discute isso mesmo. E hoje, qualquer desses temas polêmicos que venha se discutir na escola, imediatamente tem alguém dizendo que os professores estão doutrinando, estão ideologizando. A Finlândia é um dos países que revolucionou a sua história pela educação. A Finlândia tem hoje um dos maiores e melhores padrões de vida do planeta. A Finlândia, há 50 anos atrás, era um país paupérrimo. Hoje tem grandes multinacionais e foi o caminho da educação. E eles não param de evoluir a educação, eles sempre estão estudando formas de evoluir a educação. Então, agora mais recentemente, a Finlândia está modificando a forma de avaliação dos alunos. E uma das formas, que para a gente seria, né, para alguns aqui no Brasil seria um absurdo, uma das formas de avaliar os alunos hoje, não é mais através de provas. Se avalia o comportamento do aluno em relação a coisas como, por exemplo, como os alunos se comportam diante das diferenças sexuais, sociais, raciais, culturais. Como eles se portam, como eles se comportam, como é a relação deles com isso. Olha que fantástico. Qual é a ideia disso? De formar cidadania, de formar um sujeito que saiba respeitar o outro, o diferente, aquele que você não é uma questão de você aceitar, você gostar ou não, mas que você saiba respeitar. Então, assim, para completar aqui a minha fala, que já vai vencer os meus 5 minutos, só um minutinho, deputado Dari, eu queria, mais uma vez, me solidarizar, já solidarizei-me hoje pelas redes sociais, mas me solidarizar com a professora Rafaela, da escola Renato Pacheco, em Jardim Camburi, uma escola que eu conheço muito bem, pelos ataques que vem sofrendo.
Ninguém tem o direito de entrar numa escola para ameaçar, humilhar, xingar ou exigir ou acuar professores. Ninguém. Se você não está satisfeito, se você é um pai de aluno, uma mãe de aluno, que você não está satisfeito com alguma coisa que está acontecendo na escola, tem os caminhos legais para isso. Você tem a Defensoria Pública, você tem a Secretaria de Educação, você tem o próprio Ministério Público, você tem o Conselho Tutelar. Quer dizer, caminhos legais, racionais e civilizados para resolver qualquer descontentamento, seja de quem for, existem aos montes. Não cabe a ninguém, de forma nenhuma, tentar acuar professores, sobretudo aqueles que nada entendem de educação, sobretudo aqueles que não sabem de nada a respeito do que é feito, como é feito e por que precisa ser feito. Então fica aqui a minha solidariedade a essa professora, também aos professores de um CEMEI aqui de Vitória, onde aconteceu a mesma coisa por parte desta mesma pessoa, e nós lamentamos imensamente que professores venham sendo, ultimamente, vítimas de tantos ataques. Resolveu-se escolher, deputado Dari, os professores como inimigos, como ameaça. Eu quero lembrar uma coisa: nós temos muitos problemas no Brasil, no Espírito Santo, aqui em Vitória, em todos os municípios. Problemas gravíssimos, que se não fossem os professores, seriam muito piores. Os professores fazem muito. Não é por causa das autoridades, é apesar das autoridades. Fica o meu conselho às autoridades para visitar as escolas e apoiar a educação, apoiar os professores, porque eles precisam de apoio, as escolas precisam de apoio, os professores precisam de salário, de qualificação. Isso nos vai elevar e muito a situação do Estado, do município e do país. Muito obrigado, deputado Dari.